Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos! Exatamente como ocorre hoje em dia, quando uma nova geração de consoles chega ao mercado, o interesse pelas plataformas anteriores começa a decair. E para tentar amenizar essa situação, nada melhor que lançar jogos que mostrem o que aquele console ainda é capaz de fazer. E esse é o caso de Vice, Project of Doom. Vice, Project of Doom, se passa em um futuro próximo. Lá, você assumirá o papel do detetive Quinn Hart, integrante do Esquadrão Vice, que combate a circulação de substâncias ilegais no mundo. Ele está investigando o surgimento de uma nova droga chamada Gel, que aparentemente vem causando mutações e outras bizarrices aos seus usuários. Durante as investigações, seu parceiro Reese desaparece misteriosamente. Com isso, Hart une forças com a sua nova parceira Christie, e descobrem que uma corporação chamada Beda está por trás de tudo, e que também é responsável por várias atrocidades que estão ocorrendo na América Central. Agora, cabe a você achar seu parceiro e juntar provas suficientes para pôr um fim nos planos malignos da poderosa Beda. Todo esse plot, que não é nada original, vai ficando mais louco conforme você avança na jornada. Ele tem bastante conteúdo, que era incomum para um jogo de ação dessa época, com direito até alguns plots twists no final. Além disso, tudo é muito bem apresentado com aberturas de altíssima qualidade, que irão te manter entretido durante os estágios, agregando muita qualidade ao jogo. O título foi lançado em 1991 pela Sammy e desenvolvido pela Icon, que buscou inspiração em outros clássicos do sistema para criar um jogo que homenageia todos os fãs de NES. O resultado foi um gameplay muito mais diversificado que o usual, dividindo a ação em 3 estilos bem diferentes. Em alguns estágios, você assume o volante em uma perspectiva aérea, desviando de obstáculos em alta velocidade, enquanto detona tudo que encontra pela frente, muito similar ao clássico Spy Hunter, só que mais simplificado e focado somente no combate. Já em outros trechos, o jogo se torna um rail shooter, lembrando bastante Operation Wolf e outros arcades da época, aonde você treina sua pontaria enquanto exerce sua nobre tarefa de eliminar o lixo das ruas. E por último, temos as sessões de ação em plataforma, que berram na sua cara Ninja Gaiden a todo momento. As aberturas, como vocês já puderam notar, seguem o mesmo estilo, e a barra de status são praticamente idênticas, invertendo somente a posição dela na tela. Ainda temos um estágio que parece ter sido importado direto do clássico da Tecmo, com direito a ninjas e aos malditos corvos que voltaram para infernizar a sua vida. Mas fiquem tranquilos, Vice vai além de uma cópia ou clone genérico. Os desenvolvedores souberam usar essas influências e, à sua maneira, usaram essas características para fazer um grande jogo. Apesar de toda essa diversidade, é no segmento de ação e plataforma que Vice brilha de verdade, e felizmente, onde você passa a maior parte do tempo. Para começar, Hart é um personagem muito bom e bem equipado. Sua arma principal é um chicote laser, que é uma apelação sem tamanho. Além de eliminar qualquer inimigo facilmente, o raio de ataque atinge tudo que está à sua volta, facilitando eliminar os inimigos vindo de várias direções. Mas se a coisa apertar, você ainda pode apelar para sua pistola e as granadas, que são ótimas para eliminar aqueles safados posicionados estrategicamente para te matar. Falando nisso, a dificuldade é equilibrada, deixando o jogo desafiador sem se tornar frustrante. Outro ponto legal é que Hart se movimenta com muita facilidade. Ele pode correr enquanto está agachado, se tornando muito útil para se safar da maioria dos perigos, e sendo vital na luta contra os chefes de fase, que por sinal são excelentes. Como todo bom jogo daquela época, o design dos estágios são de primeira, o que deixa sua jornada sempre envolvente e interessante. Já os outros modos de jogo, apesar de mais simples, também são bem feitos. Quando você pilota o carro de Hart, tudo flui muito bem, sendo fácil e prazeroso de se jogar, se igualando aos melhores shooters horizontais do sistema. Podemos dizer o mesmo das fases de Rail Shooter,
que mesmo não dando suporte a Zapper, funciona de maneira impecável no controle. É fácil mirar nos inimigos e quando eles fazem o favor de encher a tela, basta usar granadas e ver o estrago sendo feito. Esses estágios são curtos e fáceis e acabam funcionando como uma espécie de bonus stage, que ajudam a quebrar a mesmice, deixando o jogo muito mais divertido. Como um título de final de geração, Vice não decepciona. O pessoal da Icon soube levar o NES ao limite. Os gráficos são extremamente bem feitos, com efeitos especiais só vistos nos jogos da geração 16 bits, como distorção e múltiplos planos de parallax scrolling, fora que tudo é muito bem caprichado. Os personagens bem animados e os inimigos bem feitos. Destaque para a paleta de cores, que aqui foi usada de maneira exemplar. Os segmentos de rail shooter também impressionam. A quantidade e tamanho dos inimigos na tela é algo que não se vê todo dia em um jogo de NES. Só os trechos que você se aventura dirigindo que não tem nada demais. É tudo simples e muito genérico. Já a parte sonora é bem competente, os efeitos são bem feitos e a trilha sonora bem legal. Mas não espere algo marcante e inspirador como em outras trilhas sonoras que marcaram os clássicos do sistema. Vice é realmente impressionante tecnicamente. É engraçado ver uma empresa tão competente fazer tão poucos jogos. O único outro título da Icon que nós colocamos às mãos foi Pulstar, de Neo Geo. Mas este é assunto para um próximo Pyron's Lair. Vice, Project of Doom, é um jogo ambicioso e extremamente bem feito, que infelizmente poucas pessoas tiveram a oportunidade de experimentar. Em 1991, todos os olhares estavam voltados para os 16 bits, e todos que podiam já estavam correndo para trocar de console, o que fez este clássico passar batido pela maioria. Mas nada que hoje não possa ser reparado, não é mesmo? Chegamos ao fim, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo Pyron's Lair. Valeu!